Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel do Vida de Programador e eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o que eu preciso saber para aprender a programar. Eu sou programador e eu sou também professor de computação, professor das áreas de TI em geral. Eu ensino programação e é uma pergunta muito comum. O que eu preciso aprender para programar? E aí as perguntas giram em torno de: eu preciso saber muito sobre computador? Eu preciso ser um nerd? Eu preciso ter destruído o computador e remontado ele ter funcionado? Eu preciso saber muita matemática? O que eu preciso saber para programar? Então vamos com calma, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A priori, você não precisa saber nada específico de programação ou de computação para aprender a programar. Você pode aprender o seu conteúdo enquanto você aprende programação sem problemas, tá? Você não precisa de um pré-requisito anterior, fica tranquilo com isso, tá? Mas eu preciso ter um computador muito bom para aprender a programar? Teoricamente, você não precisa nem ter um computador, tá? Tem várias pessoas que começam a aprender a programar e depois que elas têm acesso ao computador, vão mexer no computador. É lógico que auxilia muito, ajuda bastante, mas para aprender a programar, você não tem assim um pré-requisito. O que eu preciso saber? Antes de começar a aprender, fica tranquilo. Você pode vir sem conhecimento, que tudo bem. E aí você vai começar a aprender a programar. A primeira coisa que você precisa saber é o quê? Você precisa estudar bastante e estudar sempre. Porque a programação, a computação em geral, a área de TI, ela cresce muito rápido, ela evolui bastante e ela sempre está tendo coisas novas. Então o seu conhecimento precisa ficar sempre atualizado também. E muitas vezes você vai estar trabalhando numa solução e você não sabe qual ferramenta utilizar, você vai pesquisar, você vai aprender isso durante a vida toda, tá? Não existe programador que aprendeu tudo de programação e não olha mais no Google, não olha mais no Stack Overflow, uma coisa assim. Você sempre vai estar buscando aprender mais, entender melhor as linguagens, entender a linguagem que saiu, um framework novo, uma coisa assim. Então, quando você começa com programação, você assina um contrato virtual de que você vai estudar para o resto da vida. E isso é uma coisa muito boa, é uma coisa muito legal. Bom, sabendo disso, as pessoas perguntam: eu preciso saber muita matemática? Eu preciso saber muito a fundo como que o computador funciona? Não e sim, talvez. Depende muito do que você vai fazer. Para começar com a programação, você vai aprender o quê? Você vai aprender a lógica de programação. Isso é essencial, isso é básico no começo da aprendizagem, porque você vai entender como que o computador funciona, como que o computador pensa, como que ele processa as instruções. E isso você vai aprender a lógica de programação. Como que você vai fazer comandos em uma ordem lógica, que é a ordem que o computador usa, como que ele toma decisões, como que ele vai para a direita ou esquerda, ou sim ou não. Como que o computador faz para decidir essas coisas. Então você vai aprender a lógica de programação, você vai aprender a programar em alguma linguagem inicial, e essa linguagem pode ser que você use ela no seu trabalho ou não, certo? E você vai aprendendo a programar. Você não precisa aprofundar em matemática ou em computação em hardware, dependendo do que você vai fazer, dependendo da área que você vai trabalhar. É lógico que todo conhecimento adicional é importante, é muito útil. Mas existem muitas áreas diferentes para você programar. Existe uma área que você vai querer aprofundar na parte de hardware e controlar os equipamentos bem próximo ali da linguagem de máquina. E existem muitos outros problemas que você vai ficar afastado disso. Você vai ter mais o contato com o usuário, vai pensar mais em interação com o usuário e vai fazer uma programação mais em alto nível. Então você não precisa ter um conhecimento inicial, você não precisa ter aquele conhecimento a priori, mas você precisa saber que você vai estudar e você vai se aprofundar cada vez mais na programação e vai aprendendo com o tempo. E uma dica muito importante: aprenda sob demanda. O que é isso? Você vai aprendendo à medida que você precisa daquilo. Então, para aprender programação, qual que é a melhor coisa? A melhor coisa é você ter um problema e tentar resolver esse problema, colocar a mão na massa. Porque à medida que você vai precisando de ferramentas ou precisando de técnicas para resolver o problema, você vai buscando, aprendendo e você vai aprender cada vez mais. Legal? Então, para começar, faça um curso básico de programação, lógica de programação, uma linguagem de programação inicial, e depois você vai aprendendo sob demanda, vai aumentando esse conhecimento.
Na internet também tem alguns roadmaps que fazem um guia do que você pode aprender para você ter uma sequência lógica de estudo, mas não fique muito tenso com isso. Começa devagar, começa aprendendo a lógica e vai aumentando o seu conhecimento. Legal? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!